Olá, vocês já pararam para pensar como é que as pessoas conseguem, né, ao navegar, por exemplo, pelo oceano, saber onde elas estão, né, não se perderem nessa imensidão de águas? Pois é, a cartografia, ela nos mostra, nos traz várias informações importantes para entendermos como é que se dá essa dinâmica, tá certo? Bem, eu sou Rogéria Vieira, do Conquiste Seus Sonhos, e vamos para mais uma aula de geografia. E aí, como eu estava falando, a gente vai falar o quê? Sobre cartografia. E aí a cartografia ela é fundamental no contexto da geografia, porque ela vai nos ajudar a saber nos localizarmos, tá? Então, assim, ela traz a orientação geográfica. E a partir dela é que a gente consegue aí trazer várias informações, saber onde nós estamos, e trazer os conhecimentos dos lugares, tá bom? E aí, para nossa aula, vou trazendo para vocês aqui a questão da cartografia em termos de orientação, né? Aí a gente vai ver a rosa dos ventos, e aí a gente vai perpassar um pouco pelas coordenadas geográficas e pelas projeções cartográficas. Esses temas são fundamentais, pois são bastante cobrados aí nas provas de Enem, tá? Então, assim, o Enem sempre traz questões nessa área, e é importante que a gente tenha esse conhecimento. Tá? Então, assim, a gente conseguir entender como é o mapa do mundo, entender o que ele é composto, a gente consegue aí nos orientar de tal forma que a gente consiga trazer, né, saber a resposta das questões, tá certo? Então, vou tentar ajudar vocês aqui com essa aula, entender um pouco sobre cartografia. Claro que a cartografia ela é algo bem amplo, tem vários pontos importantes de serem estudados, mas assim, eu vou trazer um pouco, né, de que é fundamental que a gente tenha de informação, tá certo? Mas antes da gente continuar, já vai aí curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos, tá certo? Para que chegue a mais pessoas que estão aí em busca de tirar uma boa nota no Enem, tá bem? Então, assim, a gente vai iniciar falando um pouco sobre a orientação, né? As formas de orientação. E aí a gente vai ter o quê? A rosa dos ventos, a famosa rosa dos ventos, né, que vai trazer a orientação que a gente vai estar em um determinado ponto do planeta, tá? A rosa dos ventos, ela vai trazer o que a gente chama de pontos cardeais, que aí são os mais conhecidos, né, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. E além desses 4 pontos principais, a gente vai ter os colaterais, que aí vai ser o nordeste, o noroeste, o sudeste, o sudoeste e os subcolaterais. E vai estar entre esses aí, tá bom? Mas aí, se é muito cobrado a questão de localizar, quando a gente fala de localização, nas provas, a gente saber onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste e os colaterais, são os mais cobrados, vamos dizer assim, nas provas. Então, a gente precisa ter essa noção, né, da rosa dos ventos, saber onde fica o norte, para poder a gente conseguir saber onde ficam os demais, as demais orientações. É importante também, muitas vezes, as provas, elas modificam o nome para tentar, né, a gente acaba ali tentando confundir um pouco, para dificultar, na verdade, um pouco aí o entendimento. Ou seja, quando ele fala de oeste, às vezes ele traz ao invés do O W. E o leste, às vezes, ao invés de L, o E, que aí é na forma do inglês, tá? Então, assim, a gente precisa entender, né, que pode vir diferente, pode vir o N, norte, sul, o leste vir com a letra E representando, e o oeste com o W, tá bom? Então, a gente precisa ter essa noção. E aí, na prática, se a gente quiser se localizar em determinado ponto, de dia a gente vai observar o sol, né? E aí a gente consegue, aí a gente descobrir onde fica o norte, por exemplo, a gente consegue saber onde está o leste, o oeste e o sul. Mas geralmente olhando para o sol a gente vai descobrir onde é o leste e o oeste. Então é fácil, você vai olhar, você sempre aponta o norte para sua frente e o leste sempre usando o seu lado direito. Então o sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Então se for pela manhã você vai observar onde está o sol e vai saber que é o leste. E aí você consegue encontrar os demais pontos de localização, tá bom? Então é fundamental que vocês saibam, né, conheçam a rosa dos ventos, as suas direções e os nomes que são dados, porque as questões às vezes elas apresentam um mapa
E aí nesse mapa, né, ele traz uma localização lá e você precisa saber onde ele está localizado no ponto no planeta. A gente vai ver um mapa aqui, eu vou trazer mais detalhes para vocês compreenderem essa questão da orientação de localização, tá certo? Pois bem, e aí outra atenção que eu trago para vocês, além dessa questão do leste e oeste, que eles mudam, é a sigla, né, do português para o inglês, a gente vai ter aí algumas informações que são fundamentais e que eles colocam bastante para confundir nas questões. Um exemplo é quando eles colocam lá, né, a localização setentrional. Aí você, poxa, eu conheço o norte, o sul, o leste e o oeste, eu não conheço essa palavra. Então, assim, o norte, o sul e o leste e o oeste, eles vão ter outras nomenclaturas, né, de direção, que vai ser a mesma direção, mas a gente precisa saber qual é a direção que ele está indicando. Então, o norte, às vezes vai aparecer lá, boreal, então vocês vão saber, boreal, norte. Setentrional, norte, ok? Sul, eles podem chamar de austral, cai muito essa palavra, e meridional. Então, quando vier essas palavrinhas, aí vocês já vão, né, ficar atentos, dizer, tá se referindo ao sul, tá se referindo ao norte. O leste, oriental, né? Eu gosto muito de pegar, quando a gente visualizar um mapa mundi, né, divide ele ao meio, né, para fazer a orientação entre leste e oeste, eu sempre direciono o nosso lado direito, aí eu visualizo muito os orientais, ou seja, né, o pessoal da Ásia, aí me vem à mente os chineses, os japoneses, aí oriental a gente pode fazer essas relações para conseguir memorizar e não esquecer na hora de analisar as questões, tá bom? E no dia a dia da vida da gente também, quando a gente tem necessidade de saber onde nós estamos, nos localizarmos, a gente entender isso. Então, o leste vai ser sempre do lado oriental, ou seja, do lado da Ásia, né, orientais. Aí, algumas questões trazem, né, o leste com a palavra oriental ou nascente. Lembra que eu falei que o Sol, né, ele nasce a leste? Então, quando ele trazer na nascente, na posição nascente, já vão entender que está se referindo ao leste, tá bom? Então, isso aqui é fundamental que vocês saibam, que vocês entendam, compreendam, porque as questões elas trazem muitas, eles mudam bastante essas nomenclaturas para dificultar um pouco, para saber se realmente quem está respondendo ali sabe, entende do assunto, tá bom? Então, vocês vão aí se adaptando. E o oeste, né, se a gente vai ter o leste oriental, o oeste é o oposto, ou seja, o ocidental. E aí eu relaciono muito o ocidental com nós, né, conosco, nós pessoas brasileiras, nós brasileiros, né. Então, o Brasil, ele tá no lado ocidental, então somos ocidentais. E aí fica bem mais fácil, a gente tá no lado oeste do planeta, ou poente, porque se o Sol nasce a leste, ele se põe no oeste, que é no lado inverso, tá ok, gente? Então, prestem bastante atenção, anotem aí essas informações, né, norte e sul, leste e oeste, e as nomenclaturas que os mesmos podem aparecer aí nas questões, para que vocês não esqueçam, vocês consigam aí responder as questões de forma correta, tá bem? Pois, vamos continuando. Como eu falei, eu vou mostrar para vocês o mapa mundi, e aí, aqui é o básico, tá? A gente pega o mapa, né, dessa forma planisférica, a gente vai dividir ao meio, que na verdade já existe, isso aí foi tudo definido ao longo do tempo, com muitos estudos e análises da época das navegações, a gente foi estudar aí a história dos mapas, enfim, e aí chegou a essas definições que a gente faz uso na atualidade, tá bem? Então, assim, a gente vai ter o meridiano de Greenwich como ponto principal, vamos dizer que é o marco zero aí, cortando o nosso planeta, dividido em lado oeste e lado leste, tá? E também a gente vai ter a divisão ao meio, que tem como referência a linha do Equador, tá bom? E essa linha do Equador, ele vai dividir nosso planeta aí entre norte, acima, né, e sul, abaixo. Então, esse é o básico. Então, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich vai ser sempre o ponto zero, tá? E aí, isso é o que a gente chama de coordenadas geográficas. Então, se você observar esse mapa, por exemplo, ele tem várias linhas aí,
na horizontal e na vertical. E são linhas que a gente chama de linhas imaginárias, que são as coordenadas geográficas. Então, é importante que a gente entenda, que vocês compreendam o que são as coordenadas geográficas, porque também se cobra bastante. E é o básico que a gente precisa saber para conseguir responder as questões de orientação de localização, tá bom? Então, as coordenadas geográficas são o quê? São um conjunto de linhas imaginárias, que são essas linhas aí que foram criadas para facilitar e para fazer com que a gente consiga nos localizarmos no planeta, tá? E aí são linhas imaginárias traçadas pelo globo que permitem nos localizarmos em qualquer superfície da Terra, ok? E aí a gente vai ter a nomenclatura dessas linhas. E são as linhas horizontais, que são essas deitadas, né, que vão estar paralelas aí à linha do Equador, ou para norte ou para sul, tá? Então essas linhas paralelas à linha do Equador, que é essa linha em vermelho aí na imagem, são o que a gente chama de paralelos, que são as latitudes. Porque quando a gente vai fazer uma leitura de coordenadas geográficas, a gente usa essas duas palavras, latitude e longitude. A latitude, vocês vão restar linha do Equador, horizontal, são os paralelos, tá bom? E os paralelos, que são a latitude, eles vão ter os graus, por isso que a localização vai ver 90 graus, tarará, sul, norte, entendeu? É a questão da localização. Então, latitude, que são os paralelos, eles vão em graus de 0 a 90. Então, a linha do Equador, como eu falei para vocês, é o marco zero. Então, se a gente for a norte, a gente vai ter de 0 a 90, no máximo. A sul, da mesma forma. A linha do Equador, a sul, de 0 a 90 graus, ok? Então, sempre que a gente for fazer essa leitura, a gente for identificar um ponto no planeta, no mapa, a gente vai fazer essa leitura e vai olhar no mapa lá qual é o grau. Se a gente estiver utilizando um mapa, tá bom? Claro que hoje tem o GPS, tem os aparelhos, tem o próprio celular que a gente consegue ali pegar o ponto de localização, mas aí a gente precisa entender como é que funciona, né? Como é que é criado. Isso não foi de qualquer forma, né? Claro que hoje a gente está com a tecnologia sendo utilizada para isso. Mas a gente pegar um mapa e for fazer, observar e encontrar os pontos, a gente precisa entender, saber, né? Quais são os paralelos, quais são os meridianos, os seus graus. E a gente precisa saber que os paralelos, que são as latitudes, vai de 0 a 90 norte e 0 a 90 sul. E os meridianos, que são a longitude. E aí são os que estão na vertical, tá? Eles vão estar aí na vertical para leste ou oeste, tá certo? E diferente, né, da latitude, eles vão do marco 0 a 180, leste ou oeste, tá bom? Então, a longitude é de 0 a 90 graus e a latitude é de 0 a 90 graus e a longitude é de 0 a 180 graus leste ou oeste. Importante também, sempre que você vai identificar uma coordenada geográfica, você vai colocar lá 70 graus, mas tem que dizer se é sul, se é leste, né? Se é norte ou oeste. Porque senão a gente... veja que a gente vai ter os 70 nos quadros, né? Tanto no leste quanto oeste, norte e sul. A gente precisa colocar essa identificação, tá bom? Mas a gente vai ver aí alguns exemplos para compreender melhor como é que se encontra as coordenadas geográficas, tá bom? Pois bem, aqui eu vou trazer para vocês um resumo bem interessante, tá bom? Mas antes de continuar aí, não esqueçam, né? Conquiste seus sonhos. Preparatório aí para o Enem, para ajudar vocês a estudar para o Enem. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, para que essas informações, esses conhecimentos cheguem aí para mais pessoas, tá beleza? Bom, como eu falei, a gente vai ter horizontal e vertical. Então, veja aí como tá bem fácil aí esse resumão para ajudar vocês. Latitude, ou é norte ou sul. Veja que tá na horizontal ali, pode ver esse primeiro quadrinho aí em vermelho, né? Latitude, horizontal. Ele é norte ou é sul. Vai de 0 a 90 norte ou
até, né, 0,90 sul, ok? Longitude horizontal, leste ou oeste, vai de 0 a 180 leste, até 0, de 0 a 180 oeste, beleza? Ok, pessoal? Então, anotem aí essas informações para vocês não esquecerem e conseguirem aí aprender nosso conteúdo, tá bem? Pois, essa aqui é uma parte, né, que eu tô trazendo para vocês de orientação, que é o básico. A gente precisa saber, a gente vai ter aulas dos ventos como um meio de orientação e as coordenadas geográficas. Aí, pra gente conseguir entender melhor ainda, né, esse conteúdo de coordenadas geográficas, eu trago para vocês aí esse mapa, tá? A gente vai ter aí 4 pontos, que a gente denominou de A, B, C e D, né? Observem. Aí a gente vai ter, vou dar alguns exemplos. O ponto A, tá? Vejam aí que o ponto A, aí já tá trazendo um gabarito, claro, né? Para poder vocês tentarem compreender mesmo como é que a gente consegue encontrar essas coordenadas. Vejam que no extremo norte e no nosso lado do mapa, né, esquerdo, que é o oeste, a gente já tem ali os graus no mapa. Sempre vem, tá? A gente conseguir, senão a gente não tem como, né, saber. Apesar que mais ou menos tem como saber, porque a gente encontrar o marco zero, a gente consegue ali decifrar, né, ver quais são os graus que vão estar tanto a leste, a oeste, norte e sul. Mas vejam aí que no mapa é bem essa informação. E aí, bem pequenininho, mas aí o ponto A, vejam que ele vai estar a 40 latitude norte. Ou seja, a linha na horizontal, que é ali cobriu, não dá pra ver que tá dizendo que é 40, mas é 40 graus a norte e a longitude 60 a leste. Então, a gente vai estar ali marco zero, leste, 60 graus a leste de longitude. Tá bem? E os demais pontos da mesma forma. Então, você vai olhar ali qual é o grau, a linha que ele vai estar posicionado e vai dizer qual é o grau, se é leste, se é oeste, se é norte ou se é sul. Tá ok, pessoal? Bom, vamos dando aí continuidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre as projeções cartográficas, que também é bastante importante e é cobrado nas provas, de modo geral aí. Então, as projeções cartográficas, eu vou trazer assim, o básico para vocês conhecerem que existem 3 tipos de projeções, tá? Que é a plana, a cônica e a cilíndrica, ok? A plana, vocês observem aí, a projeção cartográfica é o quê? É a forma que a gente vai olhar o planeta. Então, veja que a gente vai ter o planeta aí, né, na sua representação. A plana, a gente vai estar olhando o planeta de cima. Então, a gente vai ter o planeta e a gente vai estar olhando esse planeta da parte de cima. Ou seja, a plana são as áreas próximas ao ponto de tangência, né, que é a parte ali a norte, e ela vai representar aí deformações. Quando a gente observa, a gente vai ver de forma deformada, até porque a gente vai ter o planeta ali, e quando a gente olhar de cima, a gente não vai conseguir visualizar todo o planeta, só o que está na parte de cima, tá bom? E aí as distâncias são mais distorcidas, a gente vê de forma mais distorcidas, ou desaparecem aí porque abrange apenas os hemisférios. A gente já vai conseguir ver ali o hemisfério. E aí esse tipo de projeção é muito utilizado, por exemplo, na navegação marítima, tá? Até porque, ou aeronáutica, na parte mais de navegações, né? Por conta da questão da forma que se vê o planeta, tá? Então, esse tipo de projeção esse é utilizado bastante nessas áreas, marítimas e aeronáutica. Já a cônica, a gente já vai ter ali um formato de visualização de forma, como o próprio nome já fala, cônica, ok? E aí, a cônica, a gente vai ter aqui os paralelos concêntricos em relação ao vértice do cone. Então, a gente vai ter o planeta, formato de cone, a gente consegue ver dessa forma, né, no formato do cone. E aí, a gente vai ter as latitudes, lembra que as latitudes são, né, na horizontal, principalmente na América do Norte, até porque está falando de cone, então a gente vai ter mais a visualização dessa forma.
e a Europa e a Ásia. A gente consegue visualizar mais, através da projeção cônica, o hemisfério norte do planeta, né? A América do Norte, a Europa, a Ásia, que são os continentes ali que vão estar a norte do planeta. Já a forma cilíndrica, que é a mais utilizada, porque ela consegue nos trazer mais informações, a gente vai ver ali, a gente tem um globo, a gente vai ver de forma mais planisférica, né? Que é de forma plana, que vai estar ali arredondando de forma cilíndrica o planeta. A gente vai ter aí a deformação das superfícies de altas latitudes. Por quê? Porque a gente vai ter uma visualização mais plana, então a gente vai ter algumas deformações ali na visualização, tá? Então veja que todos eles têm, mas cada um no seu formato por conta da sua forma plana, cônica ou cilíndrica. A cilíndrica, ela mantém aí em baixa forma da dimensão, né, mais próxima do real. Então, assim, das três, a gente vai ter a cilíndrica como aqui traz uma forma mais representativa do real, tá? E aí ela vai apresentar os meridianos e os paralelos, que a gente já falou aí de forma perpendicular, ok? E aí a gente vai ter como mais utilizado o Mercator e o Peter, que são os mapas que a gente mais utiliza, somente o de Mercator, tá? Que é o que a gente usa no dia a dia, aquele que eu mostrei para vocês há pouco, é o de Mercator. Todas elas trazem um pouco de deformação, mas é o que mais se aproxima da realidade, tá? Na representação cartográfica do nosso planeta. Até porque a gente sabe que nosso planeta é de forma esférica, né, devido ao relevo. Então, assim, a gente não tem ali algo tão preciso. E para a cartografia, a gente precisa de algo mais projetado. Então, eles ali fazem de forma coloca redondo e traz ali as informações de forma que a gente consiga utilizar na cartografia para compreensão, tá bom? Então, o formato cilíndrico, ele é mais utilizado aí na cartografia, ok? Pois bem, espero que estejam gostando da aula, né? Estejam entendendo aí o conteúdo. E agora a gente vai para exercitar essas informações através de questões de Enem, tá bom? Mas não esquece aí, tá bom? Comentem, compartilhem as nossas aulas aí do Conquiste Seus Sonhos, que são as aulas para o Enem, ok? E vamos para a primeira questão. A gente vai ter aqui. E aí, eu vou trazer primeiro um mapa, né? É uma questão, tá? De Enem. E aí, observem bem esse mapa. Observem aí, né? Veja aí que ele está representando todo o nosso planeta. Ok? A gente vai ter todos os continentes ali bem representados. Ok, então vamos para a questão. Essa questão é a questão do Enem de 2017, tá? Que diz o seguinte: a projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica. Hegemônica, gente, quando a gente fala hegemônica, a gente está se referindo aí a uma autoridade, a uma liderança, ou seja, ele quer dizer que essa projeção configura-se como algo superior, né, desde a sua elaboração, que foi aí no século XVI, ok? A sua principal contribuição inovadora foi lembra que eu falei aí na nossa aula que a gente vai ter aí todo um processo de construção, né, de informações cartográficas, e que a gente vai ter aí o Mercator e o mapa de Mercator e de Peter como os mais utilizados, principalmente de Mercator. Pois bem, ele está trazendo aí nesse contexto da projeção. Aí a gente vai ter aí algumas alternativas, e eu já grifei a alternativa correta, que no caso é a letra E, que a principal contribuição dessa projeção, que foi apresentada no mapa, né, da questão, é a adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com o meridiano. Por quê? Se a gente for observar, deixa eu voltar aqui um mapa para vocês, um momento, ok? A gente vai ter ali bem definido, a gente consegue visualizar de forma plana, né, ali, consegue visualizar as coordenadas, todas as coordenadazinhas e tal. Claro que esse mapa ele não tá tão preciso, né, porque ele vai ter umas distorções,
mas é o que mais se aproxima da nossa realidade, tá bem? Por isso que a alternativa correta é essa, que ele não está pedindo a você qual é o tipo de projeção, mas está pedindo para que a gente diga, né, qual é a principal contribuição desse tipo de projeção. Veja que essa projeção é a projeção que mais se aproxima do real. Então, a alternativa é justamente essa, a adoção de um plano que esses paralelos e esses meridianos eles fiquem constantes de forma mais entendíveis. As outras alternativas diz a redução comparativa das terras do norte, nada a ver, a gente vê lá que aparecem todos, né, os continentes. Manutenção da proporção real das áreas representadas. Não exatamente, porque a gente vê que está distorcido, não está bem representado a proporção do tamanho, né, que é o tamanho do território. A outra deles, a consideração das técnicas utilizadas nas cartas medievais, não mesmo, né, as cartas medievais não chegam nem perto aí dessa projeção mais real. A gente vai ter um desenho bem manual, bem desconfigurado em termos de escala, né, não é tão real assim. E a valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações também não, né? Não tem nada a ver aí com as grandes navegações, até porque, vejam que é uma projeção mais recente em relação às demais, né? Século XVI, aí fala da questão quando se faz hegemônica, tá falando da superioridade, tá falando da liderança, ou seja, da que mais é utilizada. Então, traz uma questão mais para a atualidade, no sentido de mapas mais que trazem mais informações do real, por isso que a resposta é justamente a letra E, tá? A adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos, que a gente vai ter ali uma constância mais aproximada da realidade, ok? Vamos para outra questão. Essa outra questão diz o seguinte, né? Aí a gente está trazendo uma questão sobre as coordenadas geográficas, que a gente falou na nossa aula. E aí nessa questão eles trazem um texto, e aí vamos primeiro analisar o que é que ela quer. Eu sempre falo, né, que é importante que a gente entenda o que a questão ela está pedindo, para depois a gente conseguir ali entender e respondê-la. Aí eu grifei aí, no texto o autor anota a sua coordenada geográfica, que é. Então ele quer saber o que é que essa coordenada geográfica está representando aí. No texto, ele fala o seguinte: pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola de cor rosa-choque. Anotei a posição da data. Aí veja aí que ele colocou a latitude e a longitude. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha e estranha nota. E a estranha nota. Então veja que ele fez aquela representação de colocar na garrafa, né, uma cartinha, enfim. E aí ele anotou a coordenada geográfica e fez todo esse contexto. Aí ele tá falando aí, anota a sua coordenada geográfica, que é. Então ele quer saber o que é a coordenada geográfica, na verdade. O texto é para ilustrar, para a gente ver que ele está falando de coordenada geográfica, mas ele quer saber aí o que é a coordenada geográfica. No caso, é a letra C, foi grifada aí, que a coordenada geográfica é a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permite localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre. Pronto, definição de coordenada geográfica é o que a questão quer, tá pedindo, tá? Ele quer saber aí, que ele fala que o autor anotou essa coordenada geográfica, que é, ou seja, o que é a coordenada geográfica. Ele traz um textozinho ali, falando dessas questões, mas ele quer saber o que é coordenada geográfica. E a coordenada geográfica, a definição é a letra C. As outras alternativas falam aí que a coordenada geográfica é a relação que estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais. Não, aí não é coordenada geográfica, está falando aí de escala, que a gente vai ver em outra aula, tá bom? Vou trazer para vocês falando sobre escala geográfica. A letra B ele fala que é o registro de que os paralelos são verticais e convergem, nada a ver, não está falando sobre isso, né? O texto está trazendo só as coordenadas geográficas.
Os polos e os meridianos são círculos imaginários, não são círculos imaginários, né? A gente já viu que coordenadas geográficas são linhas imaginárias, né, paralelas. Aí na letra D, a latitude, a distância em graus, no meridiano de Greenwich, a longitude como a distância em graus entre um ponto e o Equador. Se aproxima mais, mas também não é, né? Está falando da latitude como distância em graus entre um ponto e um meridiano de Greenwich, não é. A latitude a gente viu que se relaciona à linha do Equador, não ao meridiano de Greenwich. E a letra E, a forma de projeção cartográfica, também não, né? A gente viu que a projeção cartográfica, ela traz a representação de como a gente observa de três formas: cone, cilindro e cônica. E aí ele tá falando o quê? De coordenada geográfica, que não é exatamente a projeção. A projeção é a forma que a gente está visualizando o planeta. E aí ele pede o que é, né? O que são as coordenadas geográficas. Então é a letra C. Tá ok? Pois é isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido. O Conquiste Seu Sonho está aqui para ajudá-los, né? Com informações, com conhecimentos, para que vocês consigam aí conquistar os seus objetivos de aprendizagem. Meu nome é Rogéria Vieira e é um prazer sempre estar aqui contribuindo com vocês. Até a nossa próxima aula.